Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca fica fora do contexto da tua vida, da Bíblia e da lição da Escola Sabatina Jovem. Esse é o 5º episódio, Batalha das Alianças, e eu estou aqui com o Sidney, que se tivesse barba, pareceria comigo. E aí, Sidney, beleza? Que privilégio, viu, amigão? Que privilégio, mas nós não estamos sozinhos aqui, viu? Trouxe aqui o Tiago para participar conosco aqui, de pronto aceitou o convite. Tiago é da nossa igreja lá de Vila Ema, distrito de Vila Alpina. Seja muito bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado por aceitar o convite aí, amigão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Também estamos aqui com o pastor Fabrício Leão, excelentíssimo pastor Fabrício Leão. Que bom estar contigo aqui, tá bom? Obrigado aí pela participação. Sei que tá com uma camisa especial já aí, né, mano? Tá no clima. Trajado. É isso aí, clima de Caleb, Missão Caleb 2021, segunda pele. Eu vi que tua galera lá na tua igreja é uma galera muito ativa. Sim. Sempre vejo muito aí esse grupo ativo na igreja, atuando, doando sangue, servindo, construindo casa, compartilhando a palavra de Deus. Muito bom estar com você aqui, tá? Obrigado. Ok, então estamos também com ele, gente, nosso influencer ministerial. Ele tem dedicado muito tempo do seu tempo, dos seus talentos aí, para abençoar a gente através das mídias sociais. Já há algum tempo tem um canal do YouTube que vocês não podem deixar de seguir, tá, gente? Mandei pra gente. Escreve isso aí, ó. Anota no coração, tá, gente? Você tá em casa também, ó. Minuto Profético. É muito legal, tem um podcast, Minuto Profético também, né? Um podcast? Temos podcast. Podcast também fantástico, bem abrangente, com muitos temas variados. Teve um que ele falou sobre, com outro pastor, um brother dele aí, sobre sexualidade, fantástico. Recomendo a todos os jovens, inclusive, spoiler, gente, da próxima temporada aí, estamos quase na metade dessa agora, mas vai falar um pouquinho sobre sexualidade, lá na frente. Oh, legal, interessante. Mas tem aqui uma recomendação, estamos com ele, pastor Adriano Cecílio. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos aí, para quem está nos assistindo e também para quem está nos ouvindo. Eu quero que você agora, então, compartilhe o nosso podcast e também nos siga lá no @ja.paulistaleste e marque a gente nas redes sociais aí, tá bom? @Cecílio7, marque o Sidney. Sidney, qual é o seu Instagram, cara? É Sidney Adventos. Adventos. Aí, e você, Tiagão? O meu é Thiago Conceição com TH. Ok, e o Fabrício? Fabrício Leão. É isso daí. E olha só, nós aqui do podcast No Contexto queremos dar para você uma assinatura digital da lição da Escola Sabatina. Quem vai pagar é o pastor Fabrício. É tá isso aí. Então, para você concorrer a essa assinatura digital é fácil. É só você pegar um print aí, se você estiver ouvindo ou assistindo o nosso podcast, e colocar a hashtag Batalha no Contexto. Você pode colocar também a hashtag No Contexto, mas para participar do nosso sorteio aí, é hashtag Batalha no Contexto. E, gente, nosso intuito aqui é ajudar você, jovem, você, diretor de Escola Sabatina, dos jovens, a poder entender mais um pouquinho desse mundo da lição da Escola Sabatina, tentar de alguma forma contribuir para o seu crescimento espiritual. É um assunto muito, aliança é um assunto muito importante, relevante, mas não é fácil. Exige de nós um pouquinho mais de atenção. Então, assim, o podcast vem para agregar o seu conhecimento, tá ok? Então, nos siga no Instagram, no @ja.paulistaleste, e nos siga também no YouTube, no YouTube /paulistaleste. Gente, vamos começar então o nosso estudo aqui da lição, e eu gostaria de convidar o nosso amigo convidado, o Tiago. Tiagão, representa nossos jovens aí, porque o Fabrício e o Cid não está representando não, né? Faz oração para nós aí, para começarmos o estudo. Eu tenho cara de idoso, mas eu sou novo, né? Eu tenho 22 anos só. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de eterna bondade, Deus de amor, agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de falar um pouquinho sobre sua palavra. Senhor Deus, pedimos que o Senhor se faça presente aqui nesse momento e que essa mensagem possa chegar a todas as pessoas que precisam escutar essa mensagem. Prepare o coração e a mente dessas pessoas e nos abençoe agora, que nós possamos falar somente a sua palavra. Isso do que eu te peço, te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, gente. Vamos começar lendo o nosso texto-chave. Quero convidar você. O texto-chave está em Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 17. Porém,
para não se estender muito aqui, eu vou ler Romanos, capítulo 8, do verso 4 até o 14, para a gente, de alguma forma aqui, contextualizar a nossa lição. Vou ler na versão Nova Transformadora, que diz o seguinte, a partir do verso 4. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo, Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O livro de Romanos, estudamos recentemente uma pérola aí dos escritos sagrados, falando aí sobre essa briga que tem entre a carne e o espírito. E como a gente pode entender esse real conflito que existe? Quero jogar para vocês aqui. Que conflito existe nessas duas alianças? Nós entendemos que existe apenas uma aliança, a aliança eterna, que Deus fez várias alianças com os homens. Mas a Bíblia apresenta aí um conflito entre duas alianças. E eu queria saber de vocês aí, que conflito é esse? Para ajudar a nos entender aí, e os nossos jovens que estão nos ouvindo aí, qual é o conflito que existe entre essas duas alianças? Acho que esse contexto aí também, viu, pastor Adriano, com respeito à realidade dessas batalhas, das alianças, desse conflito que parece existir entre elas, a gente vê muito comum, no meio evangélico, naqueles que estudam a Bíblia, até naqueles que se aprofundam nesse estudo, parece que há uma tentativa, mesmo que constante o tempo todo, para dizer que elas se degradeiam, elas não são compatíveis. A aliança do Velho Testamento, ela é totalmente contrária do Novo Testamento, parece que a nova veio e anulou a antiga, e é muito comum esse discurso no meio entre aqueles que estudam a palavra de Deus, Mas, embora essa aparente batalha pareça estar acontecendo, a gente sabe, já vai perceber, quem sabe, ao longo do estudo da lição dessa semana, que essa batalha não é em si entre a nova e a antiga, mas na forma como aqueles que receberam tanto no passado quanto nos dias de Jesus, como eles receberam essa aliança. É aí onde mora o verdadeiro conflito. É isso aí. Eu vejo aqui pela nossa tirinha aqui, muito interessante, A lei de Moisés foi cancelada na cruz, E nós sabemos que existe uma aliança que Deus fez com o povo, lá no Sinai, e que ela, de alguma forma, ela contém o DNA da nova, Ou seja, ela é a base do cumprimento da nova. Então, destruir a base, destruir podemos chamar assim, a antiga aliança do Sinai, é fazer com que toda a nova aliança caia por terra. O que você acha, Sidney? A gente pode viver dessa forma, destruir, cancelar a antiga aliança? Como que é isso? Então, interessante, Adriano? Que é o seguinte... primeira coisa que nós precisamos entender, a lei ela não é de Moisés, a lei ela é de Deus. Muito bom. O próprio profeta Neemias, ele diz em seu livro, Neemias 9, versos 13 e 14, diz que a lei ela é de Deus. Então, se a lei é de Deus e é o transcrito do seu caráter, uma vez ela é eterna. Então, se Deus é eterno, então nós precisamos entender que no Antigo Testamento é falado sobre duas leis. Sobre a lei das cerimônias e também a lei moral. As leis cerimoniais, elas se cumpriram. Não é verdade? Elas foram cumpridas em Cristo Jesus, que apontava um Salvador. A lei moral, ela está em vigência.
a lei de Deus, ela não foi abolida quando o próprio Jesus havia dito, em Mateus 5, verso 17 ao 19. Jesus ele veio cumprir a lei de Deus, a aliança ali. Eu acho que essas duas alianças, né, nada mais é do que o conflito que a gente tem dentro da gente, né? A gente vai falar de um contexto geral, mas essas alianças, quando a gente vai estudando um pouquinho a lição, a gente vê que tem uma parte experiencial, que é a experiência que a gente tem com essas alianças, né? E lendo assim o título aqui da lição, Batalhas das Alianças, eu acho que é bom ter essa batalha, porque se não tem batalha, você já perdeu a batalha. Né? Então é bom que tenha esse conflito, porque quer dizer que a natureza espiritual está dentro de você, né? E assim você consegue tá crescendo assim em espiritualidade, né? Então o Thiago tocou num ponto importante, né? Porque parece que a batalha em si não é entre as alianças, né? Até é interessante porque a lição tenta dar essa definição para a gente que é bem legal, né? Dizendo que existem as alianças históricas, a histórica do Antigo Testamento, né? Dada historicamente a Adão, a Noé, não é isso? A Abraão, a Moisés, depois também feita com Davi. E a gente está aqui focado especialmente nessa que é apresentada como a aliança do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, né? Embora a gente saiba que os mandamentos incluem mais ordenanças do que só os 10 mandamentos morais de Deus. E essa aliança histórica feita por Jesus, que ele denominou e nominou como nova aliança, feita no sangue dele, né? E se elas de fato elas se complementam, se uma existe por causa da outra, e a nova foi, a gente já até fez na lição anterior essa afirmação, uma ratificação, um cumprimento daquela antiga aliança que foi quebrada. Na realidade, a nova foi feita novamente, perdão a redundância, porque a antiga foi quebrada. Então, se a nova, ela de fato, como alguns pensam, está batalhando para anular, para cancelar, para dizer que a antiga não vale mais, tem uma coisa errada. Porque eu vejo assim, pastor, que a falta da compreensão, né? O conflito deve ser outro, né? Então, é porque assim, a figura de Jesus, ela entra, né, na nova aliança, mas como cumprimento da antiga. O fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário não destrói a antiga aliança, né? Pelo contrário, ela amplia. Então, se você agora, porque entrou Cristo e destrói toda a aliança, e a gente tem que fazer essa separação, como o pastor Sidney falou, de que existe a lei moral de Deus, que isso é uma aliança com todos os povos, e existe as leis morais que apontavam para o cumprimento dessa aliança na morte de Cristo. Então, a confusão que eu vejo ali é a má compreensão, né? Onde entra Cristo. Para a cabeça de alguns, entrou Cristo, apagou todos. Vivemos numa época da graça, né? Como se não tivesse graça no Antigo Testamento, né? Então, existe essa polêmica. Mas avançando aqui para o nosso tema no Compreenda, olha só, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza dessa guerra. E eu queria ver com vocês, né? Porque isso não acontece no âmbito físico, posso dizer assim, né? Mas primeiro acontece aonde? É na nossa mente. Esse conflito. E eu queria saber de vocês, né? Como entender essa guerra aí que acontece na nossa mente, essa batalha entre carne e espírito que tanto a lição fala aí. É interessante, né? Adriano, Fabrício, Tiago também. É interessante que todo ser humano ele já nasce com a natureza pecaminosa. Então ele está a fazer o errado é natural de sua natureza. Vou usar uma redundância aqui. Isso é muito comum de sua natureza. Veja, Adão e Eva no Jardim do Éden, eles estavam acostumados a fazer o bem. Quando eles fizeram o mal, eles passaram por cima de sua natureza. Nós, como diz o patriarca Davi, no Salmo 51, verso 5, que em pecado me concebeu a minha mãe. Então agora, quando nós estamos quando nós aceitamos a Jesus e praticamos atos de boa vontade, ali, atos de caridade, na verdade, o que acontece? Nós estamos passando por cima de nossa natureza, que é uma natureza que está acostumada a fazer o mal, é uma natureza que gosta somente daquilo que não presta. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos essa luta dentro de nós. É a luta... Foi aquilo que Jesus disse para Pedro, né? Que o espírito, na verdade, está preparado, mas a carne ele é muito fraca. Então nós temos essa luta dentro de nós. Aí cabe a cada um de nós vermos qual natureza nós vamos nutrir mais, né? Se a natureza espiritual ou a natureza carnal. Eu vejo assim, nós queremos aquilo que não presta, né? Eu sempre, em palestras de saúde, eu acabo dizendo assim para o povo, né? Gente, olha só, nós temos aqui um pudim e temos uma maçã.
o que vocês preferem, né? O povo vai querer pudim, o pudim. Com certeza. O pudim é gostoso, ok? Mas ele é totalmente destrutivo, saúde e tal. E com a maçã eu faço uma torta. Com a maçã você pode fazer uma torta, boa, né? Boa. Nos convide, Thiago. Então, Thiago, aproveitando esse ensejo aí, como que é isso na vida real sua, cara? Como que é essa luta aí de querer fazer o que é certo, mas acabar fazendo errado nessa luta, esse conflito aí? Uma coisa interessante que o pastor Sidney falou é que a gente nasce com essa natureza, né? E uma coisa que eu tava pensando assim é que nem você está num rio, ali com o seu barquinho ali, você tá seguindo o fluxo, né? Você vai fazendo o que tá na sua cabeça, você vai seguindo o fluxo. A partir do momento que você cria essa natureza espiritual dentro de você, você conhece a Cristo, começa a ser transformado, ter a reforma dentro de si, é como você via o contrário, né? Você tem que remar contra a maré, assim dizendo, né? Contra o fluxo. E é muito mais difícil, né? Eu acredito que para o jovem que está escutando isso, algumas vezes vê que é difícil, né? É muito difícil assim você resistir à tentação, ainda mais quando você está dentro de um contexto, né? Quando eu era pequeno, a gente na igreja sempre falava, toma cuidado com tal. Eu não entendia, né? Até a gente passar por aquilo que a gente entende, né? E é muito complicado. A gente tá dentro de um contexto que um amigo faz tal coisa e conta pra você fala assim, nossa, né? Sabe? Tipo, nossa, por que eu não tô fazendo isso também? Aí vem o Espírito e fala assim, você tá fazendo... Você lembra do seu compromisso inicial, né? Mas vontade todo mundo passa, mas como tá aqui na lição, Satanás ele tenta, mas ninguém é obrigado a pecar, né? É interessante essa questão do real conflito, né? Acho que a gente já deixou esse conceito um pouco mais claro, né? O conflito não é entre as alianças históricas, né? Nem do Antigo nem do Novo Testamento, nem da Antiga e nem da Nova. O conflito não é esse. O conflito, na realidade, está na nossa experiência com contato com essas alianças, né? E é interessante porque a natureza da guerra, essa guerra ela acontece num contexto onde envolve a realidade de um ser humano pós-pecado. Todos nós aqui, se é jovem, se é adulto, idoso, não importa, todo mundo vai enfrentar esse conflito de saber o que tem que fazer, saber qual a vontade de Deus, a vontade expressa de Deus, escrita, tanto no Antigo quanto no Novo, porque Jesus categoricamente afirmou, olha, ama a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele resume a lei todinha ali, a antiga, e reafirma ela. Só que essa natureza, a natureza dessa guerra, ela acontece dentro de um coração de um ser humano que naturalmente não consegue fazer a vontade de Deus. É interessante que Paulo passou por isso, né? Em Romanos 7, do 18 ao 24, ele falou assim, eu sei que eu tenho que fazer o certo, porém eu não consigo. Então ele diz no verso 18, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele sabia, eu sei que eu tenho que fazer o correto, mas eu não consigo efetuar. E ele pede ajuda, né? Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bem interessante, Adriano, o que o Fabrício disse aqui, e eu queria destacar, o Evangelho de Mateus 22, verso 40, diz o seguinte, é o ponto final ali de Jesus, quando ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. O verso 40 ele diz o seguinte, mas toda essa lei depende dos ensinamentos dos profetas e ali de tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Então, a batalha em si, a natureza da batalha não é entre as alianças, mas entre a carne e o Espírito, né? O Espírito que sabe que é a vontade de Deus, quer fazer a vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo, né? Mas a natureza nossa que é marcada pela carne, uma carne pecaminosa que não consegue, e é bom que a gente conclua que não consegue, né? Exatamente. Porque somente tendo essa vida nova, essa vida no Espírito, que vai nos ajudar a remar contra a maré. Isso, pegando o exemplo do Tiago aqui, é como se a gente está num fluxo e aí a gente encontra a Cristo. E aí a gente entendeu só de forma cognitiva, né? Então a gente vira o barquinho e aí a gente vai tentar remar aquela força tremenda e é salvação pelas obras. Não vai. E é só fardo e cansativo. Eu não vou adulterar, eu não vou ver nada na Netflix, nada de ruim. Eu não vou ver nada novo, nada de ruim. E é incansável e fica chata a vida cristã, né? Mas aí, quando você entende que é Cristo que é o motor para empurrar o barquinho, sim, aí o negócio flui, né? Mas eu queria jogar aqui para vocês, como que eu sei que nessa batalha interna qual lado está vencendo? Como que eu sei? Eu acredito pelos frutos que você tem na sua vida. É claro que
as obras elas não vão salvar, mas elas são um reflexo que você está salvo. Né? Tem várias outras coisas, a fé que você tem em Cristo, que é pela fé que você vai ser salvo, né? Eu acho, viu, Tiagão, uma das evidências que eu particularmente, que agora é uma zona de guerra pessoal, né? Ela sai desse ambiente, né, espiritual e tal, carne, espírito. Jesus falou assim, o que nasce da carne é carne, rapaz. É difícil a gente entender isso, né? É uma declaração tão simples, mas tão difícil de entender, né? A gente, humanamente, a gente não pode obedecer, a gente não consegue. Não adianta você querer nadar, remar contra a maré, não adianta você, eu sei tudo decorado, tá aqui, eu coloco até aqui na frente, tá aqui na televisão, eu coloco as tábuas de mandamento do lado da TV ali para eu assistir, mas eu olho para... Não adianta, porque o que é nascido da carne, ele é contrário à vontade de Deus, é contrário, a natureza humana nossa é contrária, por isso que Jesus fala assim, ou você nasce de novo, ou não dá certo. Tem gente que tenta dar um jeitinho, né? Não, isso daqui, mais ou menos eu posso fazer que é da carne, mas isso daqui, né? E no fundo, essa é a frustração da experiência do povo com a antiga aliança. Porque eles ficavam tentando aparentar que obedeciam, aparentar que faziam vontade de Deus. De alguma forma a gente precisa mostrar para os outros que nós estamos indo no caminho certo, né? Eu ia terminar ia falar um negócio e me esqueci. Mas olha, pastor Adriano, respondendo a sua pergunta, eu acho que a maior evidência de que a gente está no Espírito é a gente reconhecer que a carne é fraca. É a gente reconhecer que sem Jesus a gente não pode. É a gente concluir como Paulo, quem vai me livrar da morte? O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu detesto, eu faço naturalmente. É uma ficha que parece que cai na cabeça da gente, porque a gente tem uma experiência, às vezes com a antiga a aliança, de querer ser salvo por aquilo que a gente faz. De querer aparentar fazer o que é correto, quando, humanamente falando, com nossa carne pecaminosa, a gente não consegue. E aí é onde entra a graça de Jesus, onde entra a justiça de Cristo, onde entra a fé em Jesus. Porque, embora a gente viva historicamente no período da Nova Aliança, a gente pode ter a mesma experiência da Antiga, de querer fazer as coisas para ser salvo. Sim. E não aceitar que o que Jesus fez por nós foi suficiente. Por isso que é de graça. Por quê? Porque não há nada que eu possa fazer. Minha obediência fácil, não consegue chegar ao padrão do que Deus espera da gente. Por isso que tem que acreditar pela fé na obediência de Jesus no meu lugar. Eu acho que seria muito fácil ser pela lei. É só fazer um requisito de coisas que você tá salvo. E é o que muitas das pessoas hoje em dia pensam, né? Muitas das vezes a gente vê, tipo, sei lá, uma pessoa que fala que é cristã no Facebook, no Instagram, assim, mas não é crente? Por que tá fazendo isso, né? Mas a gente vê que é uma dualidade muito grande, assim, né? A gente, uma hora tá bem com Deus, outra não. É uma dualidade muito grande, mas a gente tem que estar sempre buscando, né? Tá bem com Deus. E o interessante também é que é sempre Cristo, né? Nunca é o ser humano. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então é sempre Cristo, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá poder, porque sem Ele nós realmente estamos perdidos. É como o Fabrício disse, né? Deus, Ele creditou, Jesus, Ele creditou. A salvação é unicamente pela ajuda de Cristo, que é conhecida a graça maravilhosa. Então, meu amigo, que você está assistindo aí, você que está nos ouvindo, entenda o seguinte, né? Quando você, no seu dia a dia, está buscando mais os seus prazeres, mais as coisas deste mundo, né? Em detrimento das coisas eternas, pode ter certeza, querido, que a batalha está sendo ganha pela carne, né? Então, é uma luta constante. Ou ao contrário, né, pastor Adriano? Querendo, se esforçando para fazer a vontade de Deus sem Jesus e vai se frustrar do mesmo jeito. Verdade. Seja ele mergulhado no mundo, nos prazeres do mundo, ou viver nessa falsa santidade, né? Querendo obedecer sem Jesus, que é outro grande perigo, tanto quanto um cara viver mergulhado nas drogas, por exemplo. Né? Eu acho interessante que Deus fala pra gente fazer o certo e Ele ainda dá força pra gente fazer isso, porque o querer e efetuar é do Espírito Santo, né? É isso aí. E a gente não precisa fazer praticamente nada, assim dizendo, né? É só deixar nas mãos de Deus que Ele vai fazer o trabalho na nossa vida. Acho que a gente se evidencia, quem sabe, a resposta que o pastor Adriano lançou pra gente aqui, né? Como é que eu sei que o Espírito tá mais forte que a carne? É quando a gente desconfia da gente, confia mais em Jesus. Exatamente. É quando a gente entende que não pode passar nenhum dia sem Ele. É quando a gente entende que a carne, ela não tem naturalmente nenhum desejo pelas coisas de Deus. Ela vai tentar burlar, fingindo uma falsa santidade, ou vai viver de aparência, né? Aparentando ser uma coisa, mas no fundo fazendo tudo que todo mundo faz, seguindo o fluxo, né, do rio. Mas quando a gente depende de Jesus, quando a gente acredita em Jesus, quando a gente entende que sem Ele a gente não pode, aí Deus vai dar
essa capacidade de ter essa nova vida. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a gente para que a gente tenha uma nova vida. Tá? Até o texto que ele leu no começo é fantástico, né? Porque o texto que fala que quem vive pelo Espírito, ele é livre. Ele não vive escravizado, não vive um sentimento de culpa, ele não vive tentando se esforçar para dizer, está vendo Deus como eu mereço o céu, ele não vive tentando ter essa experiência que já deu provas no passado, que é frustrante, né? Eles não conseguiriam fazer. Lembra lá do Monte Sinai, a gente falou uma vez na última, sei lá, na lição anterior aí, tudo que o Senhor falar, a gente vai obedecer. Mentira. A gente não obedece. E essa foi a razão pela qual Jesus veio. Ele veio morrer pela gente, veio firmar a nova aliança com a gente, porque a gente desobedeceu, porque a gente quebrou a antiga aliança. E ele veio renovar, olha, eu vou morrer por vocês, eu vou viver por vocês, vou obedecer perfeitamente por vocês. Onde Adão pecou, eu vou obedecer e vou dar para vocês a minha justiça, vou dar para vocês a minha vida no lugar de vocês. E vocês podem viver tranquilos, porque eu vou dar o meu espírito para vocês, para que vocês não vivam mais na carne, vocês vão nascer de novo, para vocês viverem o plano que eu sonhei para vocês. Amém. Muito bem, gente. Para quem está nos ouvindo aí, quero pedir para você, então, compartilhar o nosso podcast e também curtir o nosso vídeo no YouTube. E, claro, né, se você quiser ganhar uma assinatura digital da Escola Sabatina, Lição Jovem, você então compartilha aí no Instagram, colocando @Batalha no Contexto. Coloca aí uma foto nossa aí, de você assistindo, você ouvindo o podcast, tá bom? Então coloca lá, #Batalha no Contexto, para você participar do nosso sorteio aí da assinatura digital. Gente, avançando aqui, né, eu sou o cara chato aqui que fica voltando o assunto. Não aqui. acha você chato, Pastor Adriano, para você ficar... A gente ama você. Tá? Ama, eu sei. A gente gosta de você. #amo o Pastor Adriano. Pode colocar isso. Bom, gente, ó, nós avançando aqui, falamos um pouquinho sobre a zona de guerra, né, que ela é pessoal, essa batalha que existe entre nós, né? O texto bíblico, quando é lido assim de forma superficial, parece mesmo que existe um conflito entre as alianças, mas não é isso, né? A questão mais é quem vive essa aliança. E agora nós vamos dar um salto de fé e vamos lá para o momento do hipertexto e vamos ler alguns textos bíblicos e fazer a nossa rede semântica, né? É uma parte do podcast que eu gosto muito aqui, onde a gente lê alguns textos bíblicos. Eu separei alguns aqui. Eu gostaria de pedir então para o Tiagão, lê para nós João capítulo 3, do verso 3 ao 6. Vou pedir para o Sidney ler para nós Gálatas 5, do verso 19 ao 24. E o Fabrício, pastorzão, vai ler para nós Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16. Então vocês fazem a leitura e podem fazer os comentários, tá bom? Tiagão, pode começar. Bom, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então era o que a gente estava conversando, né? Preto no branco, né? Cada um no seu quadrado. Carne é carne, espírito é espírito. Né? E aqui na palavrinha conflito, Tiagão, o que você poderia colocar antes, depois, do lado aí? O Fabrício já está copiando o que eu vou colocar aqui, viu? Bom, na parte de conflito, eu coloquei aqui... são duas partes que o conflito tem. É a carne e o espírito. Bem simples assim eu coloquei, né? E cada parte tem os seus frutos, né? Tem os frutos ruins e os frutos bons, né? Depende de como que a gente vai cuidar dessa árvore, né? Show de bola. Sidney, qual é o seu texto aí? Meu é Gálatas, no capítulo 5, do 19 ao 24. Eu vou ler da Nova Versão Internacional, diz assim: ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Interessante, né, que o fruto da carne são 14 e o fruto do Espírito são 9. Interessante que para nós termos o fruto da carne, o fruto do Espírito, primeiro vem amor, e a Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. Então, é remetendo que sem a ajuda de Cristo, nós nunca vamos conseguir nada. Então, nós só produzimos o fruto do Espírito somente por causa da fonte da nossa existência, que é Deus. Nunca é o ser humano. É sempre Deus, é sempre Cristo. Sem Ele nós não somos nada. Interessante, viu? Os textos complementam, é muito legal isso, né? Porque o texto principal da semana fala desse conflito não entre as alianças, mas entre a carne e o espírito, né? E o texto que o Tiago leu, ele é muito interessante porque Jesus faz distinção entre as duas naturezas, né? Então, o que é carne, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Gente, é duas naturezas diferentes. Ou você nasce de novo para ter essa nova natureza, ou você vai continuar fazendo o que é comum seu. E você leu, né? Tudo que ele leu como consequência dessa vida na carne é tudo destrutivo, né, cara? Não tem nada construtivo, não tem nada bom, nada de liberdade, né? Escravidão. Porque vende-se a ideia de que se você faz a vontade da carne, você é livre, né? Você curte a vida, você pode se prostituir à vontade, não dá nada. Você pode mentir, não dá nada. Você pode roubar e não dá nada. Você pode ser desonesto e não dá nada. É tudo mentira. Tudo isso traz escravidão, traz sofrimento. Não tem nenhum vício que seja libertador. Isso que você disse, Fabrício, faz muito sentido, mas quando a gente vive num contexto que não coloca Deus nesse contexto, parece muito que as pessoas que são ruins estão prevalecendo, sabe? Muitas das vezes a gente que faz assim, tenta fazer as coisas certo, pensa da seguinte forma: nossa, eu tô fazendo tudo certo e tal pessoa que tá fazendo errado tá progredindo na vida. Parece mais feliz, né? Sim. E até o texto que ele leu, porque ele citou e ele se complementa, né? Porque você citou os frutos da carne e os do Espírito, né? E é interessante que Paulo conclui dizendo assim, olha, contra esses frutos não há lei. Não há condenação. Quem vive essa porque vida a essência da lei, né? Isso, quem vive essa vida de liberdade no Espírito, comendo sem nenhuma contraindicação, o fruto do Espírito todo dia, vivenciando, experimentando isso, vivendo no Espírito, ele vai viver uma vida livre, uma vida sem culpa, uma vida livre em fazer a vontade de Deus, sem estar preocupado em barganhar com Deus, porque esta vai ser a vida dele. Essa é a vida no Espírito que Deus quer dar pra gente. Então são coisas realmente bem distintas. É uma coisa, o que a gente falou assim, é uma coisa outra. Quer ir pro céu, tem que estar no Espírito. É só interessante lembrar que os nossos ouvintes, né, de que essa nova vida, né, que Cristo quer oferecer para nós, toda vez que você aceita, né, quando você aceita Jesus como teu Salvador, é implantado no teu coração, né, essa nova natureza. Mas a gente tem que entender que já existe uma natureza antiga ali, uma natureza velha, que já está bem gordinha, bem sarada, e agora existe uma natureza bebezinha, né? Então, assim, não é automaticamente você entregou a vida a Jesus e agora você só tem pensamentos bons, você só faz coisas boas, não é assim. Então, existe esse conflito. E aí que está nessa batalha, a gente tem que aprender a matar a natureza ruim, né? E como que eu mato a natureza ruim? Fazendo coisas boas, indo até Jesus, entregando a minha vida a Jesus, confiando em Jesus, crendo que Ele perdoa os meus pecados, entendendo que uma vida santa não é viver sem pecado, mas é viver com Jesus, né? Tem uma diferença muito grande. Eu percebo assim na minha vida de que eu já fui um crente chato. Posso ser crente chato de outros motivos, mas eu já fui um crente chato em tentar ser perfeito. Eu acho que eu tenho que nascer de novo. Eu acho que não. Então eu senti mais tranquilidade quando eu comecei a olhar para Cristo e entender que Cristo já morreu pela igreja, Cristo já morreu por mim, Cristo já foi perfeito em cumprir todos os mandamentos. Não que isso livre de mim a minha responsabilidade de ser fiel, mas o fato de que a minha perfeição de hoje não vai anular a minha imperfeição do passado. E a minha perfeição de hoje não vai garantir o meu futuro, né? Agora, a minha entrega a Jesus hoje apaga o meu passado, fortalece meu presente e me prepara para o futuro. Olha, falei bonito agora. Eu aceito. Bonito. Aceita, Jesus? Pode fazer apelo. Oh, beleza. Vamos lá, então. Terminando aí com o nosso hipertexto, Fabrício, o seu texto aí, então, Hebreus capítulo 4. Beleza, texto tá aqui. Fantástico. Hebreus 4,
14 ao 16. Beleza, vamos lá. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, ou semelhante a nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Até o 16, não é isso? Uhum. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebamos misericórdia e encontrarmos graça e nos ajude no momento da necessidade. Tá, rapaz, tem texto que enche mais nosso coração de... Eu queria ler para você de novo esse texto. Porque o pastor Adriano já conseguiu, graças a Deus, espero que você também em casa consiga desenvolver essa confiança em Deus, ter essa experiência que Deus gostaria que a gente tivesse diante da aliança que ele fez com a gente, tanto a antiga quanto a nova, porque ambas se complementam, têm o mesmo DNA, elas não se anulam, ao contrário, elas só se fortalecem e falam da realidade de um Deus que não mudou, não baixou o seu padrão porque a gente pecou. Ao contrário, enviou o seu Filho para deixar claro que o pecado é ruim. Uhum. Mas nos dá paz, dizendo claramente que nós temos hoje, diante do tribunal de Deus, diante do trono de Deus, alguém semelhante a gente. Alguém que representa a gente. Alguém que sabe onde o nosso calo aperta. Você está aí jovem, está aí, quem sabe, sofrendo pelos seus pecados, vivendo essa angústia de pedir perdão, aí no outro dia você tenta conseguir e não consegue, se frustra e dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar o barco, quem sabe até concluir de que ser crente é para qualquer um, menos para você. Veja o que Cristo está falando para a gente aqui, né? Vocês têm alguém que se compadece de vocês, que sabem que vocês são pó, que sabem a natureza de vocês e, o mais importante, se achegue a mim confiantemente, porque eu posso livrar vocês. Eu vou ajudar vocês na necessidade de vocês. O que vocês não conseguem, eu já consegui. Então descansem na minha graça, entrem no meu trono. E ainda está ali o pastor Adriano, que eu acho que é aqui onde a gente aprende esse exercício diário, né? Esse exercício constante, diário, de depender da graça de Jesus todo dia, de confiar nele todo dia, de se apegar a ele todo dia, de não se imaginar fazendo a vontade dele, vivendo no Espírito, longe de Jesus. Então, essa é a dependência. Essa, na realidade, eu acho que essa é a maior guerra. A guerra não é nem lutar contra a carne, a guerra é permanecer com Cristo. Eu lembro que escutei uma frase do pastor falecido, né, pastor Volter, que ele disse na sala de aula e me marcou muito. Ele diz assim, ó, nossa luta não é contra os pecados, né, mas é ficar aos pés de Jesus. Porque a nossa natureza é tão má que não quer ficar perto de Jesus, né? Por isso que nós precisamos do Espírito agindo no nosso coração, né? Algo que, assim, tem feito sentido na minha vida é o seguinte. C.S. Lewis, ele no Cristianismo Puro e Simples, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que todo homem é mau. O homem mau não se arrepende. Logo, nenhum homem pode se arrepender. Isso é uma lógica verdadeira. Sim. Agora, então, como se arrepender? É porque Deus faz em nós tanto querer como efetuar. Então, o homem mau é mau, mas o Espírito coloca no coraçãozinho a chama do Evangelho, da graça de Cristo. E agora, com a bondade de Cristo que nos constrange, nos leva ao arrependimento, e agora nós nos arrependemos. Então, existe esse conflito, né, que nós não queremos, de fato algum, nós queremos uma justiça até contra nós, uma justiça assim, de que, pô, eu sou mau, eu mereço, eu não tenho... a morte. Né? E é uma luta que nós temos, e é um descanso quando a gente crê realmente que Deus pode perdoar o pecado meu de hoje, o pecado de amanhã, o pecado do passado. E a gente fica, quando a gente peca, não sei você ouvinte está me ouvindo aí, me assistindo, mas a gente fica brincando de malabarismo com o pecado. Em que sentido? Eu peco e aí eu fico remoendo. Mas eu pequei, fiz de novo. Nossa, mas eu vou pedir perdão, mas eu vou fazer de novo. E a gente fica remoendo, né? E é interessante, quando a gente faz esse tipo de coisa com o nosso pecado, nós estamos blasfemando. Em que sentido? Porque nós estamos nos colocando no lugar de Cristo, dizendo o seguinte: o Adriano foi longe demais e não pode ter perdão. Se Jesus fala assim, não existe pecado que eu não possa te perdoar. Então, você que está nos assistindo e nos ouvindo, entenda que Cristo é suficiente para nos perdoar de
todos os nossos pecados. E não há nada de mal que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos. E não há nada de bom que você faça que vai fazer com que Deus te ame mais. Deus nos ama e louvado seja Deus. Quem aceita o apelo? Amém. É muito importante. Igreja. Falar da graça, gente, é algo importante, assim, é algo que existe para mim, na minha vida, né? A gente pode até avançar aqui já no compartilho, falando sobre Cristo, né? A semântica, você não fez a rede semântica. Então, porque eu me pôr... Eu passei umas 3 semanas montando isso aqui, ele não vai perguntar, não. Né? O Thiago, eu queria falar, viu? Queria. Ok, só vou completar então a rede semântica e o Thiagão termina, então. Então, assim, eu coloquei no conflito, né? Coloquei paz e preocupação. Então, dentro do conflito, você pode ficar na preocupação, né? Ou seja, quando você põe o foco em você, mas quando você põe o foco em Cristo, você traz sobre você a paz. E você, pastor, você colocou o quê? Bom, na rede semântica aqui, a ideia é a gente colocar, viu, Thiagão, uma palavra que arremeta ao tema principal da semana, que é conflito, né, guerra e tal. Eu coloquei aqui carne, eu botei vários, mas botei aqui carne e espírito. Mas aí você copiou do Thiagão, o Thiagão já falou isso. Ah, perdão. Mas eu botei um aqui também, eu coloquei aqui, ó. Falando que ele copia? Eu coloquei aqui, ó, gente, eu coloquei também aqui, ó. Essa é bonita, vida e morte. Ok. Porque esse é o nosso conflito, né, diário, né, gente? A gente tem o tempo todo, tá ali diante da gente a vida e a morte. Morte é seguir a nossa própria carne. Sua própria natureza. Vida é você deixar Jesus gerar essa nova natureza em você todo dia, né? E eu achei legal porque o pastor Adriano mencionando esse assunto, assim, quem vive nessa experiência de fazer coisas para ser salvo, se angustia com esse tipo de discurso, sabia? Sim. E esse pastor só fala de perdão, que Deus perdoa, que pode ir no trono da graça todo dia e tal, ele entende a gente, quando a gente peca, não sei o quê. Não, tem que obedecer mesmo, rapaz. Porque, afinal de contas, Deus nos chamou para obediência. E é verdade, Deus nos chamou para obediência. E a liberdade para essa obediência só é dada no Espírito. E até tentar obedecer sem o Espírito, que a gente pode tentar. Sim. A gente vai se frustrar. E eu falo aqui para algum jovem hoje pela manhã, que está aí nos ouvindo ou nos vendo, que vive nessa angústia de querer obedecer para ser salvo. A gente não precisa, porque a gente não consegue primeiro, né? Querer obedecer para ser salvo. A gente tem que obedecer porque a gente já está salvo, ele já nos salvou. A graça dele já nos alcançou, ele já veio, já obedeceu no meu lugar e nos impulsionará sim para a obediência, pelo poder dele, pelo Espírito dele. Por isso que eu escolho a vida aqui nesse conflito, não a morte. Amém. Thiagão, você falaram tão bonito agora. Traz um lenço, produção, pro Thiago. Ele tá chorando aqui, tá com o olho cheio d'água aqui, ó. Tá emocionado. Tentar lembrar o que eu tinha para falar. Então, você mencionou C.S. Lewis, ele também fala, né, sobre a natureza pecaminosa e tudo mais, né? E a lição, ela comenta bastante nisso, não sei se é na parte de quinta ou mais para frente, que ela fala que você percebe o quão você precisa de Deus quando você tenta, né? Para você saber quão mal você é, você tem que tentar ser bom, né? Também é uma lógica, né, como eu estava falando. E uma outra coisa que o pastor Fabrício falou foi sobre que você tem que buscar todo dia a Deus, né? Você tem que ter esse relacionamento diário. Não tem como você conhecer uma pessoa sem ter relacionamento com ela, né? E a gente tem 2 deuses que a gente cria, né? Tem o Deus que a gente cria e tem o verdadeiro, né? E todo dia a gente tentando desmistificar esse Deus que a gente cria, né? E a partir do momento que você vai conhecendo mais o Deus verdadeiro, você vai tirando essa imagem de Deus negativa que você tinha, né? E essa relação diária que você tem com Deus, ela, como você já fala, é diária. Deus, ele dá o poder diário para você, né? Você não tem que se preocupar com você ser fiel todo dia, só com o dia de hoje. É isso. Não vamos ser ansioso, né? Deus fala para não ser ansioso, né? Se bem que hoje é uma das doenças mais bem desenvolvidas, né? Então, Deus, ele dá o poder pro dia de hoje. Então, a gente tem que se preocupar só com o dia de hoje. Tanto com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai receber de dinheiro no trabalho e tudo mais, né? É isso. E nessa lista que você mencionou, Jesus termina com o Espírito, né? Ele faz um monte de lista de coisas no final, mas eu tenho a vocês o que o meu pai tá louco para dar para vocês, que é o Espírito, e é o batismo diário. O interessante também que podemos nos lembrar de Martinho Lutero, na verdade. Quando ele queria fazer para poder ser salvo, ele viu que nada do que ele podia fazer iria trazer a salvação a ele. Então era necessário ele então ir a Jesus. Então em Jesus nós temos um amigo, nós temos aquele que se compadece,
Ele nos convida para irmos junto ao trono da graça, porque nós vamos alcançar ali salvação e esperança. Então, foi aquilo que eu havia dito no início, é sempre Cristo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que nos dá força e poder, é Ele que morreu por nós. E talvez estejamos falando para alguém aí que está passando por muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas, e essas pessoas precisam ir a Jesus pedindo auxílio em ocasião oportuna. E é Ele que quer viver na nossa vida, né? Exatamente. Muito bem, gente. Chegamos ao nosso final do nosso podcast. Eu queria aqui terminar pedindo para vocês uma palavrinha final rapidinho aqui sobre o nosso jovem que está assistindo, nosso irmão aí, de guerra, de batalha, que tem sentido muitas frustrações diante das lutas, né? Que conselhos você daria, assim, rapidinho, para uma pessoa que está nos assistindo e que está cansada de ser derrotado nessa luta? Tiagão, começa contigo aí. Bom, eu acho que a gente reconhecer o poder de Deus na nossa vida, primeiramente, né? É que nem a gente comentou aqui durante o podcast. Não tem como a gente conseguir pelas nossas próprias forças. A gente vai se cansar e realmente vai desistir. Mas eu acho que quando a gente começa a buscar Deus verdadeiramente, reconhecer o poder dele na nossa vida, é que vai começar a transformação na nossa vida, e a gente vai começar a ter um relacionamento verdadeiro, né? Eu acho que muitas pessoas hoje em dia têm que ter um relacionamento mais verdadeiro com Cristo. Sidney, diga lá. Cara, eu queria falar sobre o texto de Salmos 103, versículo 13 e 14. Diz assim: assim como um pai se compadece de seus filhos, Deus se compadece de nós. Porque Deus sempre se lembra que nós somos pó. Nós somos seres limitados, que precisamos, então, assim como um pai está disposto a ajudar o seu filho precisa entender que ele é dependente, ele não é independente do pai, ele precisa da ajuda do pai. Eu tenho um filho de apenas, essa semana completa 5 meses, mas o menino, ele é completamente dependente de mim. Então ele precisa cada dia, ao crescer, ao passar dos anos, entender que ele precisa do pai, e nós precisamos do pai. Fabrício, nosso chefe. Ele falou um texto que achei fantástico, né? Me veio à mente aqui, Paulo diz assim: ele combatia um bom combate. Eu diria quem está aí nos ouvindo, que tem às vezes até pensado em desistir da caminhada cristã, algum jovem está assim, se sentindo, quem sabe, até abatido, né? Perdendo nessa guerra. Jesus, ele entrou nessa zona de guerra, né? Então eu diria, pare de lutar e deixa Jesus lutar por você. Ele já venceu, então não tenha dúvida que nessa guerra entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito, já teve alguém que já venceu em nossos lugares, então a gente não precisa ficar desesperado. E às vezes é necessário a gente, às vezes, até cair do cavalo para a gente poder reconhecer que a gente não consegue sozinho. Então eu diria a você que está pensando no final da lição, que acho fantástico, vale a pena depois você ler em casa aí, do Caminho a Cristo. Ela diz que é importante, quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. A pessoa é transformada pela graça de Cristo, passará a admirar o seu caráter, mas o fato de não enxergarmos nossa própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não temos uma visão da beleza e da excelência de Jesus. Se você se aproximar de Jesus todo dia, você vai perceber que você sozinho jamais vai conseguir. Confia nele, dependa dele, ele já venceu por você. Amém. Eu termino aqui as minhas palavras dizendo o seguinte: quando eu conheci a fé e caí nos meus pecados, um amigo meu, inclusive que apresentou o evangelho para mim, disse o seguinte: Adriano, toda vez que você tiver caído no pecado, levanta a cabeça, porque imagine Jesus vindo, cavalgando com um cavalo branco, estendendo a mão para você, para te levantar. E eu tenho levado essa cena comigo, né? Então, se você está caído aí, levanta a cabeça. Cristo está cavalgando ao seu lado, para te estendendo a mão, né? Que Deus te levante e você siga nessa batalha. Muito bem, gente. Termina aqui mais um episódio do podcast No Contexto. E se você quiser participar e concorrer a uma assinatura digital, não se esqueça. Tira um print do celular, aí tira uma foto ouvindo, assistindo o nosso podcast, coloca no Instagram, hashtag Batalha no Contexto, e nos siga nas redes sociais no @ja.paulistaleste e também no YouTube /paulistaleste. Então vamos concluir, gente, com uma oração. Quero pedir para o pastor Sidney, faça oração para nós, querido. Vamos orar então? Amado Pai Celestial, nós queremos agradecer e pedir ao Senhor a tua ajuda, o teu auxílio. Vivemos em um mundo onde desesperadamente muitas pessoas estão indo contrário à tua vontade,
mas nós queremos pedir a ajuda do Senhor, queremos pedir que a cada dia a Tua graça, a Tua misericórdia possa inundar a nossa vida e que a nossa vida possa transbordar o Teu amor para que possamos comunicar a esperança para tantas pessoas que não têm, ó Pai. Dê ajuda a esse ou a esses jovens, cuide de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem, gente, para você que ficou até agora conosco, muito obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima semana no podcast No Contexto. Valeu, gente! Valeu, um abraço. Tchau. Valeu.